Olá, está no ar o seu programa História e Cristianismo. Para você que esperava um programa sobre formação de História e Cristianismo, este é o seu canal. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as fontes do cristianismo. E para isso, os nossos repórteres, Werci e Sara, foram para a rua para entrevistar o nosso povo. Vamos à matéria. Meu nome é Sara Josma e estamos aqui na Igreja São Francisco de Assis para conversar com as pessoas sobre as fontes do cristianismo. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, é Raquel. Raquel, para vocês, quais são as fontes do cristianismo? É toda a história da humanidade, né? Desde o princípio, né? Quando Deus criou o homem, e aí começa toda uma história de evolução do ser humano, né? A parte espiritual. Sabendo que a Bíblia é um livro de fé, você acha que ela pode ser usada como livro de história? A Bíblia, ela não é um livro, ela não pode ser usada como um livro histórico, né? Ela é um livro utilizado para alimentar a nossa fé. Tem elementos históricos que podem contribuir, mas não é a única fonte. Podemos usar outras fontes, né, ligadas até mesmo à própria história, né? Estamos aqui com o Frei André, pároco da Igreja São Francisco. Frei, para você, um pesquisador, quando vai estudar a história do cristianismo, quais as fontes necessárias? Primeiramente, penso que para ele deve haver este desejo profundo de a busca pelo conhecimento da verdade, e depois ele vai usar como instrumentos, né, aquilo que realmente é confiável, como a Sagrada Escritura, né, as fontes da patrística, entre outros textos que possam realmente chegar a tal conclusão de veracidade. Mesmo a Bíblia sendo um livro de fé, você acha que ela pode ser utilizada na história do cristianismo como estudo? Sem dúvida, é uma revelação de fé que nós confiamos e por isso o pesquisador deve sim, né, ir por este meio, onde com certeza, né, chegará, né, com muita facilidade ao que deseja. E aí, gostou daquilo que o nosso povo falou? Você concorda com eles? Você teria a mesma opinião deles? Mas nós também trouxemos um especialista sobre o assunto. Vamos à entrevista. O programa História e Cristianismo tem a honra de convidar a professora Maria Augusta de Castilho para tratar do nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema se chama As Fontes do Cristianismo. Seja bem-vinda, professora, é um prazer falar com a senhora. O prazer é meu, eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço, né, o convite e espero poder responder a contento todas as suas perguntas. Quais são as fontes utilizadas por um pesquisador para empreender uma pesquisa histórica? Olha, nós temos várias ciências que são auxiliares para a história. Então, dentro dela nós temos a paleontologia, né, que eu até escrevi aqui, que são o estudo dos fósseis. Que à medida que esse cientista vai verificando os fósseis, ele pode verificar qual é a civilização que pertenceu àquele lugar. Nós temos também a paleografia, que é o estudo das escritas antigas, muito utilizada na história do cristianismo. Nós temos também a numística, que ela estuda especificamente as moedas e as medalhas. Nós temos ainda a psicologia, a antropologia, e nós temos também a arqueologia, que é uma das ciências que mais trabalham junto com o cristianismo. Por exemplo, por meio dessa pesquisa, né, histórica, é possível elaborar, promover um diálogo entre o Jesus da fé e o Jesus histórico? Muito bem. Pelo seguinte, quando se fala muito na fé católica, por exemplo, o cristianismo, porque hoje em dia se fala muito em cristianismo. Só que a palavra cristianismo, ela vai aparecer no século I, inclusive em Antioquia, na Turquia, quando um bispo vai utilizar essa palavra pela primeira vez. Então, se o cristianismo é uma doutrina baseada em Jesus Cristo, um personagem histórico
dentro do contexto do Império Romano. Então eu posso trabalhar de um lado o personagem histórico, que foi Jesus Cristo, e de outro lado o Jesus Cristo que veio nos salvar. Pelo seguinte, eu gostaria até de dar um exemplo. Nunca se falou tanto em religião como na atualidade. Nunca se fez tantos filmes históricos da vida de Jesus Cristo e também dos santos, baseados em fontes da paleontologia, da arqueologia. Porque um diretor, um produtor que vai fazer um filme, ele tem que se basear em alguma coisa. Então, há uma diferença grande entre o homem e aquele que veio nos salvar, que é esse personagem, né, da história mundial. Uma outra coisa que eu queria deixar destacado a respeito da Bíblia é que é o livro mais vendido e mais lido no mundo. Não tem igual. Então, você pode até discordar da análise, né? Um protestante, um católico, um presbiteriano, pode até ter uma interpretação de uma forma diferente, mas todos estão lendo o mesmo texto. Gostou da entrevista da professora Maria Augusta de Castilho? De fato, é uma professora muito bem preparada, não acham? Vocês viram que a história tem várias ferramentas para pesquisa. Não é fácil você pesquisar uma história que aconteceu há 2000 anos, como a história do cristianismo. É uma história que precisa ser pesquisada, precisa ser investigada, e não é tão simples assim. Você está vendo aqui na mesa e aqui atrás vários livros. São pesquisadores que de alguma forma debruçaram sobre a história para entender todo esse processo que os nossos antepassados escreveram. O cristianismo é uma religião que tem 2000 anos de idade, um pouco mais de 2000 anos. E se você observar bem, o cristianismo, ele não é uma religião simples de entender. Você precisa de várias ferramentas para entender a mentalidade do que aconteceu há 2000 anos atrás. E para isso, a historiografia cristã, o que é historiografia cristã? A historiografia cristã são os métodos que a história encontrou para poder pesquisar o cristianismo. A historiografia cristã dividiu em 2 blocos as fontes para estudar o cristianismo. O primeiro bloco nós chamamos de fontes pagãs, ou seja, fontes de historiadores não cristãos que abordaram sobre a história do cristianismo, ou pelo menos sobre a pessoa ou a figura de Jesus Cristo. A segunda fonte, ou segundo bloco de fontes, são fontes cristãs. Ou seja, os próprios cristãos ou historiadores cristãos abordando sobre a sua fé. Se você me perguntar qual das 2 fontes são mais confiáveis, a dos pagãos ou a dos cristãos, eu vou dizer para vocês que nenhuma nem outra são completas. Porque, ora, os cristãos tendem a defender excessivamente a sua fé, ora, os pagãos tendem a criticar excessivamente a fé dos primeiros cristãos. O historiador, ele tem que ter muito cuidado nesse momento. O historiador tem que investigar com muito cuidado. Ele tem que procurar ser o máximo imparcial, sabendo que isso não é fácil. Porque ao pesquisar, de alguma forma, você está envolvido emocionalmente com a pesquisa. Mas o historiador precisa ser sério e deve tentar entender o que ocorreu há 2000 anos atrás. Logicamente que a história do cristianismo não se reporta apenas ao início, mas nós estamos colocando nesse programa as fontes que remetem ao início do cristianismo. Ou seja, o que aconteceu desde Jesus até o século V, ou mais ou menos 500 anos de história. Nesse momento eu vou abordar com vocês as fontes chamadas pagãs. Só lembrar para você que está em casa, você deve perguntar, o que é pagão? O termo pagão, ele foi um termo que os cristãos utilizaram para definir aqueles que eram ligados a uma religião da natureza. A palavra latina, paganos, significa o homem do campo, o roceiro, o fazendeiro. E esse homem do campo,
ele tem uma relação com a natureza muito próxima. E esse homem do campo divinizou a natureza. Então os cristãos chamavam todos esses homens de pagãos. Então, especificamente aqui, nós vamos tratar de 4 historiadores pagãos, ou seja, não cristãos, que abordaram sobre, de alguma forma, a figura de Jesus Cristo ou sobre a figura dos primeiros cristãos. Vamos a eles. Um historiador muito conhecido na história, denominado Flávio Joséfo. Quem foi o Flávio Joséfo? O Flávio Joséfo foi um historiador que se tornou cidadão romano. E ele narra a história da guerra judaica. Ou seja, a guerra em que os romanos, no ano de 70, vencem os judeus através do general Tito. Então Flávio Joséfo, ele é o narrador dessa guerra. E ele transformou essa narrativa em um livro chamado As Guerras Judaicas. Um outro livro do Flávio Joséfo, ele conta a história do mundo a partir da visão judaica. Esse livro é chamado de Antiguidade Judaica. Qual é a relação que o Flávio Joséfo tem com o cristianismo? Consta a história que o Flávio Joséfo, ao narrar a história judaica, ele reporta a um homem chamado Jesus Cristo, um grande profeta, e ele narra ali a sentença de morte de Jesus. Ele narra, inclusive, quem estava presente na sentença, assinando a sentença da morte de Jesus. E o Flávio Joséfo, ele elogia bastante Jesus como um grande homem, como um grande profeta, o que leva nós, historiadores, a duvidarmos de fato se esse texto é do Flávio Joséfo. Porque vocês sabem que os judeus, no início, não teve um bom relacionamento com os cristãos. Então nós achamos que existe uma interpolação do texto. O que é interpolação do texto? Que os cristãos pegaram esse texto posteriormente e deram uma máscara, vamos dizer, uma tonalidade cristã a esse texto. Porque existe um elogio muito forte a Jesus Cristo. Mas de qualquer forma, sendo o texto do Flávio Joséfo ou não, nós sabemos que pelo menos o judaísmo no século I conseguia já perceber o cristianismo como uma nova religião. Porque os primeiros cristãos, nós sabemos, eram todos judeus. E aí vem a pergunta para você que está em casa e para todos nós. Como separar o cristianismo do próprio judaísmo no século I? Como pensar o cristianismo como uma religião diferente do judaísmo no século I? Não é fácil. Então, um texto desse do Flávio Joséfo, mesmo que com interpolação cristã, mesmo com a tonalidade cristã, ele nos dá a margem de que alguns judeus já conseguem perceber no final do século I que o cristianismo é uma novidade religiosa. Isso é muito importante para a história. Sabemos então que o judaísmo já consegue perceber o cristianismo como uma nova religião surgindo no século I. E aí? Está gostando do nosso programa? Espero que sim, porque nós fizemos ele com muito carinho para você. Mas vamos dar aí uma paradinha para que você possa descansar, tomar uma aguinha, nós também. E voltamos no segundo bloco, discutindo um pouco mais sobre as fontes do cristianismo. Principalmente sobre as fontes pagãs. Não mude de canal não. Espere um pouquinho que é rapidinho a gente está de volta. Nesse momento, então, eu vou agora continuar. Já falamos para você que está em casa que as fontes pagãs são de historiadores não cristãos. Dentre esses historiadores, eu citei a figura famosa, né, do Flávio Joséfo. Agora nós vamos continuar um pouco essa reflexão sobre os historiadores não cristãos. Um outro historiador que nós queremos trabalhar com vocês é a figura do Tácito. Quem foi o Tácito? O Tácito foi um historiador romano que vai narrar a perseguição do Nero aos cristãos. O episódio, você já deve ter escutado em algum lugar, ele narra a história de que em 64 aconteceu um incêndio, um grande incêndio em parte de Roma. O Senado desconfia do Nero, e o Nero, para fugir à sua responsabilidade, o Nero bota a culpa nos cristãos. A pergunta é, será que o Nero conhecia os cristãos? A verdade é que o Nero possivelmente não conhecia os cristãos. Como que o Nero pode culpabilizar então os cristãos, se ele não conhecia esses cristãos? Se os cristãos ainda estão no início, se os cristãos são, na verdade, uma seita do judaísmo. Possivelmente,
alguém dentro do judaísmo deve ter denunciado os cristãos para que eles possam ser responsabilizados por esse culto de serem cristãos e ao mesmo tempo de ter botado fogo em Roma. O importante é perceber que aos poucos vai havendo uma identificação de quem foram os cristãos, ou de quem foram os cristãos. Nesse momento, os próprios judeus começam a dizer: nós não somos cristãos, nós não seguimos essa religião. Existem outros judeus que não seguem o mesmo culto que nós. Existem outros judeus que seguem um outro culto. Então, é isso que é interessante, porque a grande pergunta, para você que está em casa entender, é que se de fato o século I consegue perceber quem são os cristãos. E parece que no final do século I, isso pelo menos os textos vêm mostrando isso para nós, parece que no século I lentamente vai se diferenciando judeus propriamente dito de judeus que já seguem uma nova religião, ou um novo segmento religioso que são chamados de cristãos. Essa palavra cristãos, o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, que nós falamos assim hoje, aponta que foi na cidade de Antioquia, da Síria, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. É difícil determinar, antes de 50, essa denominação, embora o Novo Testamento diga que foi no ano de 42. Hoje a história acredita que é um pouco posterior à ressignificação desse nome, ou à denominação desse nome de cristãos para esse grupo de judeus. Mas o fato de um historiador romano identificar uma perseguição a esses cristãos e dar detalhes de como eles foram mortos, já coloca para a nossa reflexão de que os romanos começam a identificar um novo grupo que está nascendo. Como eu falei para vocês, possivelmente os próprios judeus identificaram quem eram esses cristãos para os romanos. O terceiro historiador que eu queria abordar com vocês aqui é a figura do Suetônio, também romano. O Suetônio, o Suetônio do século I, o Tácito é do início do século II, só para lembrar aí, o Tácito foi um dos chefes do imperador, um dos secretários-chefes do imperador Adriano. O Suetônio já é do século I. O Suetônio, ele simplesmente lembra que o Cláudio, o imperador Cláudio no século I, expulsou os judeus de Roma por seguimento de um tal de Crestos. Crestos é a terminação latina, possivelmente ligado a Cristo. Aí você me pergunta, mas judeus sendo expulsos de Roma por seguir Cristo? Aí está essa nova identificação do cristianismo com uma nova religião. São judeus que já têm o segmento da doutrina de Cristo. É a única coisa que o Suetônio fala. Vejam bem, nós temos aí 3 historiadores, um judeu e 2 romanos. O judeu falando da morte de Cristo, os 2 romanos, um falando sobre a guerra de perseguição do Cristo através dos seus seguidores, e o outro falando da guerra judaica, que fala também da figura do Cristo. Então você tem aí poucas abordagens dos primeiros historiadores do século I e do século II sobre o cristianismo. Para fechar nosso ciclo de fontes não pagãs, eu queria aqui lembrar de um estadista, de um governador da Bitínia, de nome Plínio. O Plínio, que era governador da Bitínia, ele escreveu uma carta para o imperador Trajano, no ano de 112, dizendo para o Trajano, ou pedindo ao Trajano, orientações acerca de um novo culto que estava aparecendo na Bitínia. Ele escreve mais ou menos assim para o Trajano. Diz assim: Trajano, alguns homens judeus se levantam, se dirigem ao sol pela manhã e rezam ao seu Deus, aí fazendo as suas adorações. O que eu devo fazer em relação a esses cristãos? Essa é a pergunta que ele faz aí para o Trajano. A resposta do Trajano é bastante interessante. Por que interessante? Porque o Trajano ele dá uma resposta, vamos dizer assim, suspensa no ar. O Trajano diz o seguinte: não era para o Plínio ir atrás de fofoca, não era para ele se incomodar com essas fofocas, não era, portanto, para ele perseguir os cristãos, a não ser que os cristãos se identificassem como cristãos.
Se um cristão dissesse assim, eu sou cristão, então o governador Plínio deveria instaurar um processo jurídico contra o cristianismo. Olha que interessante. O cristianismo passa a partir do início do século II a ser uma religião perigosa. Por que perigosa? Porque ser cristão ameaça o império. Onde que o cristianismo ameaça o império? Vamos aqui lembrar de um fato interessante. O cristianismo, ele não reza para os deuses romanos. O que isso significa? O que significa não rezar para os deuses romanos? Que não rezar para os deuses é atrair a ira dos deuses sobre a cidade. Então os deuses poderiam ficar chateados e jogar, por exemplo, fogo sobre a cidade, como aconteceu na época do Nero. Pode trazer terremoto para a cidade. Pode trazer fome para a cidade. E o pior, pode não lutar do lado dos soldados romanos numa guerra, o que significa a derrota romana. Então ser cristão tornou-se o mesmo que ser um subversivo. Tornou-se o mesmo que um homem que não favorece o Império Romano. Em outras palavras, ser cristão é ser um mau cidadão. Então o Plínio está alertando isso para o Trajano. E o Trajano tem plena consciência que não é de bom tom ser cristão no século II. O império pode ser prejudicado se os deuses não estiverem do lado do império, porque os cristãos não rezam pelos deuses. Interessante, não é? A história é fantástica, é magnífica, e isso a história vai debruçando ao longo do tempo. Então são esses os quatro historiadores que eu queria trazer para vocês. Flávio Joséfo, o Tácito, o Suetônio e um estadista, um governador de nome Plínio. Se vocês observaram, os quatro não fazem uma grande abordagem sobre o cristianismo. Apenas são colocações pontuais. O que isso significa? Significa algo que muitos de nós não sabemos. Que o cristianismo não nasceu como uma religião populosa de multidões. O cristianismo tinha poucos seguidores no início. Uma comunidade com 10 pessoas era uma grande comunidade. O cristianismo não foi uma grande religião, não nasceu como uma grande religião. Se tornou uma grande religião ao longo da história, principalmente depois do século IV. Podemos dizer mais, que o cristianismo, a figura de Jesus Cristo, queria abordar isso de forma muito clara, Jesus foi um grande desconhecido para o Império Romano. Jesus foi um grande desconhecido até para o próprio judaísmo. O judaísmo não tinha essa clareza desse Jesus como nós temos hoje no século XXI. O judaísmo teve que aos poucos entender que essa seita judaica já era um segmento que se diferenciava em muito do judaísmo tradicional. Eu vou arriscar aqui, caro telespectador, a dizer que o cristianismo só se constitui como uma religião de fato no final do século I para o início do século II, mas como uma religião de poucas pessoas. Aí você pode me perguntar, quais são as provas históricas disso? Quais são as fontes que vai dizer isso? A própria arqueologia. Nós não temos igrejas cristãs no século I. Nós não temos igrejas cristãs na primeira metade do século II. Você sabe aonde que os cristãos se reuniam? Isso mesmo, alguém em casa já respondeu de forma muito clara. Nas casas. A família foi a primeira igreja cristã. Eram em casas que os cristãos se reuniam, eram em casa que os cristãos se organizavam minimamente. Não tinha igreja como você tem hoje na sua comunidade. Não existiam essas igrejas. Essas igrejas elas vão se formar principalmente no século III e as basílicas no século IV. Portanto, 300, 400 anos depois do que nós estamos aqui relatando. Isso é muito interessante. Então, ou seja, tanto a figura de Jesus Cristo como a figura do cristianismo no século I foram figuras não tão perceptíveis assim. Existe um jornalista espanhol de nome Juan Arias que chega a dizer, no livro, ele escreve um livro, que denomina-se Jesus, esse grande desconhecido. Portanto, aqui nós temos dois Jesus, como vocês viram na matéria da Maria Augusta. Nós temos um Jesus histórico e um Jesus da fé.
A grande pergunta que nós da história, ou os historiadores do cristianismo, queremos responder é se o Jesus da fé, se ele é o mesmo do Jesus da história. Se existe uma ponte de ligação entre Jesus da história e Jesus da fé. Em muitos aspectos parece que sim. Em alguns aspectos parece que não. E é isso que nós vamos abordando nesse momento. Então essas são as fontes pagãs. Você tem alguma dúvida sobre essas fontes pagãs? Não perca tempo. Vai no nosso Facebook, onde está denominado História do Cristianismo, e vai lá e coloca a tua pergunta. No próximo programa nós teremos o maior prazer em responder para você. O endereço está aqui embaixo, vocês estão vendo aí, e vocês podem acompanhar isso tranquilamente através das nossas páginas, trazer sugestões, mandar sugestões, fazer perguntas que nós vamos discutir com vocês, porque esse programa foi feito para que juntos pensássemos a história do cristianismo.